Sejam todas e todos muito bem-vindos. Fazia um tempinho que a gente não se encontrava aqui. E hoje, ao acordar, eu fui bombardeada por uma série de informações nas minhas redes sociais a respeito de um pronunciamento de ontem, do nosso presidente, e a minha mente começou a borbulhar de informações e de ideias e de pensamentos e de julgamentos e de opiniões, e mediante todas as coisas que eu pensei, ainda sentei, escrevi um texto a respeito do assunto, e mediante as coisas que eu pensei e os significados que eu dei, eu decidi falar um pouco sobre isso e fiquei pela manhã pensando qual tema que eu devia abordar, porque mediante o momento ímpar que estamos vivendo, é um momento com certeza muito difícil para todo mundo, e eu não quis focar especificamente na questão do vírus, até sugerir que a gente falaria sobre o isolamento e tal, mas aí eu pensei que a questão da comunicação é muito importante e a PNL ela é muito assertiva com relação a isso, tem uma ferramenta incrível, um poder de lidar com a comunicação, e aí eu decidi trazer esse tema para vocês, que é o significado da comunicação é o resultado que você recebe. Então, na verdade, a comunicação, ela depende do comunicador, da pessoa que está passando a informação. No entanto, a comunicação, ela depende de diversos outros fatores. E aí eu vou trazer algumas coisas aqui para vocês, mostrar como essa questão da comunicação, ela se faz na nossa mente, no nosso dia a dia, porque a comunicação em si, passar uma mensagem, falada, ela é linear. No entanto, a nossa mente, ela funciona tridimensional. Ela está o tempo inteiro captando e sentindo informações, de vários aspectos e de várias formas. Então, é um assunto delicado, é um assunto polêmico. Eu relutei em falar sobre a questão do vírus, sobre essa questão do isolamento, porque eu imaginei que fosse trazer uma certa polêmica, e eu até prefiro me esquivar, porque os ânimos das pessoas estão muito exaltados, mas como terapeuta eu me senti que era o momento de falar, estou super à vontade para falar, inclusive aceito a opinião de quem for contrária, mas já vou adiantar que você que vai assistir ou está assistindo, achando que eu vou falar bem ou mal do discurso que foi dado ontem, não é esse o mérito da questão, Eu vou falar sobre comunicação e como a comunicação é importante e como é que a gente entende essa comunicação, baseada em quê, e que eu não tenho capacidade, conhecimento técnico para falar sobre o vírus em si, sobre essas questões que os médicos, os sanitaristas, as pessoas da área de saúde colocam, elas estão sendo seguidas, inclusive por mim, porque eu não sou da área, não sou médica, não estudei isso, mas eu tenho uma visão diferente deles como terapeuta. Eu acredito que o medo, ele é uma forma de manipular as pessoas, e eu não quero dizer com isso que são os médicos que estão querendo causar medo, mas de um modo geral é isso que acontece no mundo, As pessoas vêm sendo manipuladas ao longo dos séculos, desde que o homem é homem, exatamente pela questão do medo. E esse é um momento em que todos estamos com medo, em que todos estamos vivendo algo diferenciado, que não conhecemos, que não sabemos quais os resultados terão a partir disso. Então, eu aproveitei o momento de ontem, um fato que aconteceu, e o significado eu vou deixar por conta de vocês.
Afinal, essa é uma das coisas que eu venho trazer no tema de hoje, que o fato é diferente do significado. Então, o fato foi, houve um pronunciamento a respeito do Covid-19, né, do coronavírus, e o significado foi dado por cada um de vocês individualmente. Talvez o significado que você deu ontem seja diferente do significado que você deu se assistiu novamente. Talvez o significado seja diferente amanhã, após você ouvir as ideias que eu trago hoje, a forma como eu penso. E aí, de repente, amanhã você vai ver novamente e vai olhar de uma outra forma. Então, a minha intenção não é dizer que está certo, nem que está errado, nem que foi feio, nem que foi bonito, apenas falar sobre a comunicação e trazer, né, informações acerca disso. Tá? Lembrando que eu estudo a programação neurolinguística há 6 anos e meio e eu busco vivê-la na prática, eu vivo na prática, afinal a PNL não tem como a gente não viver, né, uma mudança de vida. A PNL mudou a minha vida e me fez diferente de antes, a não julgar, a se colocar no lugar do outro, a respeitar o mundo do outro, que é o que a gente chama de mapa na programação neurolinguística, e a escutar e a enxergar, porque escutar é diferente de ouvir e enxergar é diferente de ver. Então, eu já deixo isso para você começar a se questionar, a pensar se realmente você escutou ou apenas ouviu, né? E que na verdade a gente faz isso o tempo inteiro, não só com o pronunciamento de ontem, mas com tudo na nossa vida, baseado no que na PNL a gente chama de mapa, que é na verdade o seu mundo, a sua forma de sentir, de ver, de ouvir e de receber as informações que acontecem na vida. Então, existe um fato e o significado vai ser dado individualmente por cada um, baseado em seu mapa, que é a sua história de vida, seus valores, as suas crenças, os seus critérios, né? E as suas experiências. E, na verdade, isso pode mudar ao longo do tempo, né? Ao longo da nossa vida. Por exemplo, quando a gente era criança, o importante para a gente naquele momento era brincar, era se divertir, era passear com os nossos pais, era estar tudo bem em casa. E quando a gente vai se tornando adolescente, naquele momento a nossa preocupação é passar no vestibular, é escolher uma profissão, né? E quando a gente já está estudando na universidade, numa faculdade, o nosso interesse é conseguir um emprego, é ter uma família, é sustentar a nossa família. Então, os nossos critérios e o nosso mapa, ele vai mudando, ele vai se moldando e ele vai se aperfeiçoando ao longo da nossa vida, tá? Então, gente, é preciso respeitar o ponto de vista do outro, é preciso respeitar, compreender o mapa do outro, tá? Lembrando que o mapa do outro não é o meu mapa, é o que a gente diz na PNL, o mapa não é território, não é a sua realidade. O meu mapa não é a realidade em si, mas é a realidade como eu vejo. Então, o seu mapa é a sua realidade, é a sua verdade e eu devo respeitá-lo. E, na verdade, o que menos ocorre hoje em dia é isso, principalmente nas redes sociais e com relação a assuntos muito extremos, como, por exemplo, a política e opção sexual e religião e etc. Quem me conhece no dia a dia sabe que eu não posto, não sou de colocar a minha opinião política a respeito de quem eu gosto, quem eu votei, quem eu fiz isso ou quem aquilo, quem eu compactuo com a ideia, porque, como eu falei, a PNL me trouxe uma visão diferente, mas o que eu vim trazer aqui foi a questão da comunicação em si, né? E como que a gente deve respeitar o mundo do outro. Então, independente da sua posição política, de A ou B, não é isso que eu estou fazendo aqui, tá bom? E eu respeito a sua opinião,
os seus gostos, os seus valores, independente de em quem ou o que você gosta ou você acredita. Então, a primeira coisa é respeitar o espaço do outro, respeitar o limite do outro, respeitar o mundo do outro, para que a gente também possa ser respeitado, não é mesmo? E falando mais especificamente sobre comunicação, a comunicação ela depende de muitos aspectos e a gente vai ter que observar muitas coisas para entender o que aconteceu ontem. Então, a primeira coisa que eu já falei aqui é que a comunicação depende do nosso mapa, do nosso mundo interno, da nossa representação interna, né? Então, a mesma mensagem que foi dita ontem foi interpretada, foi dado significado de várias maneiras por cada pessoa. Exemplos, quem mora sozinho deu um significado, quem mora em uma casa de 2 cômodos com 10, 15 pessoas deu outro significado. Quem está trabalhando e precisa trabalhar deu um significado. Quem está podendo ficar de quarentena deu outro significado. Voltamos. Quem é pai e mãe deu um significado. Quem não tem filhos deu outro significado. Quem tem avós que mora com os pais que são de idade deu um significado. E quem mora sozinho deu outro significado. Quem é de uma profissão, quem é médico deu um significado. Quem é caminhoneiro deu outro. Quem é professor deu outro. E por aí vai. Por quê? Porque isso é baseado no seu critério, no seu mundo, nos seus filtros, no seu mapa e na sua história naquele momento, tá? Então, é preciso que a gente perceba que cada um sente de uma forma, né? O meu sapato aperta de um jeito, o teu sapato aperta de outro. E se você calçar o meu sapato que está apertado, ele vai te apertar de outra forma, porque o seu pé é diferente do meu. Então, é preciso a gente observar isso daí. Outra questão é a generalização, né? A gente acaba generalizando muito e a PNL traz isso, né? E a questão da distorção também, porque na verdade a gente muda, a gente vê o fato de acordo com a nossa realidade, com nossas representações e muitas vezes a gente distorce, a gente elimina uma parte da informação de acordo com os nossos filtros, como se fossem as nossas lentes, né? Então, se a sua lente é cor de rosa, aquilo que é rosa você não vai enxergar, ou aquilo que é branco você vai enxergar sempre rosa. Então, a gente distorce baseado na nossa história, nas nossas representações e no nosso mundo, no nosso mapa, tá? Tudo isso eu tô falando baseado na comunicação pela programação neurolinguística, tá? Existem várias formas de dizer a mesma coisa. Por exemplo, um adolescente que quer ir para uma festa. E aí chega para o pai e pede, e o pai diz, não. Pai, por que eu não posso ir? Por que não? E pronto, morre o assunto, o pai está trabalhando, não vira, não olha no olho do adolescente e simplesmente ignora aquilo ali. E o mesmo adolescente vai pedir à mãe para ir para a festa e a mãe, por ter ouvido a resposta do pai, abraça o filho, beija o filho e diz, meu filho, é melhor que você não vá, porque nós temos tantas coisas legais para fazer esse final de semana, eu programei fazer tal coisa com você, ou eu soube que nessa festa acontece muita coisa perigosa e eu quero preservar a sua vida, e por aí vai, não importa o que ela vai contar depois. O que importa é que foi dada a mesma resposta de formas completamente diferentes. Então, a comunicação, ela depende disso também, ela depende da forma como você coloca, né? E o mesmo não, ele pode ser dito de várias formas, uma única palavra. E eu vou trazer isso aqui com uma frase que eu vou colocar mais adiante, né? Que a mesma mensagem, a mesma ideia, a mesma
mesmo o conteúdo, ele é diferenciado de acordo com a nossa forma de comunicar, tá? Então, trazemos um exemplo do nosso mundo real, do nosso hoje, do que nós vivemos. O coronavírus não é perigoso. Eu vou trazer essa mesma frase, né? A mesma frase, não vou mudar nada, vou mudar só a forma de comunicar. O coronavírus não é perigoso. O coronavírus não é perigoso. O coronavírus não é perigoso. E, para finalizar, o coronavírus não é perigoso. Então, gente, eu trouxe a mesma frase, não mudei, né, as palavras da frase, apenas mudei o conteúdo, a entonação, a forma de colocar a frase e, com certeza, o significado que vocês vão dar à frase, né? E a gente vai ver que a comunicação, ela é exatamente isso. Ela não é só as palavras que são ditas, ela é a forma que é colocada, é a entonação que é dada, é o tom da voz, é o posicionamento perante as palavras. Eu me recordo que quando eu estava fazendo as lives, uma amiga minha falou que eu me ajeitava muito na cadeira, né? Porque essa cadeira ela escorrega um pouco, a cadeira que eu estou sentada. E vocês observem se há uma diferença entre eu transmitir a mensagem como eu estou agora ou transmitir a mensagem assim. Com certeza há muita diferença, porque essa forma de estar postada, sentada, né, demonstra um certo descuido, né, um certo desleixo. E aí, independente do que eu estivesse falando naquela posição, com certeza não ia ter um impacto que eu gostaria que tivesse para vocês que estão me assistindo e para mim que estou passando a mensagem, ou seja, estou comunicando, tá? Então, voltando para a neurolinguística, ela nos traz que a responsabilidade da comunicação é do comunicador, e não do ouvinte. Mas nós temos que levar algumas coisas em consideração ao discurso, que é o que eu trouxe especificamente. Primeiro, a comunicação muda de acordo com o contexto. Nós estamos vivendo um momento delicado, um momento de medo, um momento de tensão, um momento em que de insegurança, não sabemos o que vai acontecer amanhã, não sabemos o que teremos para daqui a um mês, 2. Nós apenas estamos vivendo baseados nas informações que nós temos de outros países e que, de um modo geral, as pessoas não buscam as boas informações, buscam as mais catastróficas, né? É fato que, de um modo geral, as pessoas gostam de ver, de ouvir, de acessar as coisas mais negativas possíveis. Então, essa comunicação ela muda de acordo com o contexto. E nós temos que ver que o nosso contexto é um contexto de crise, é um contexto de medo, é um contexto de ansiedade, de angústia, de insegurança, de não saber o que é que está por acontecer, né? De dúvida. Outro fato que devemos analisar, levar em consideração, é que a comunicação, neste aspecto de ontem, nesse fato de ontem, foi feito de forma unilateral, fechado, ou seja, foi um discurso que foi dado em rede nacional e que não cabia diálogo entre as pessoas, apenas foi passada uma mensagem que não cabia debate, não cabia tirar dúvidas, né? Não cabia esclarecimentos. Então, foi uma informação passada e fechada daquela forma que foi passada, tá? Porque havia uma necessidade de ser daquela forma. Então, não foi aberto a um debate, a tirar dúvidas e etc. Lembrando que a comunicação, 93% dela é não verbal, ou seja, ela vem de aspectos como postura, aparência, gesticulação. Apenas 7% da nossa comunicação é verbal, vem das palavras. Então,
a gente tem que analisar todo esse contexto também, né? Eu tenho a minha opinião própria e com relação ao fato de ontem e vou comunicar da forma mais leve que eu possa trazer, que é a de que eu não gosto da forma do nosso presidente se comunicar. Eu acho que há muitos aspectos a serem melhorados na forma dele trazer uma informação. Não estou dizendo com isso que achei ruim, nem bom, nem certo, nem errado. Estou dizendo que há uma forma de se melhorar o que foi dito. E o que foi dito poderia ter sido amenizado com a forma em que a comunicação foi passada. Então, o tom de voz, a flexibilização nas palavras, a troca de algumas palavras gatilhos, de algumas palavras-chave, a gesticulação, a forma de olhar, tá? Tudo isso tem a ver com a comunicação, tudo isso está interligado na nossa forma de comunicar, tá? Então, só 7% vem das palavras, 38% vem da vocalização, do tom de voz, da velocidade da voz, da flexibilidade na voz, e a gente também tem que observar que ali são minutos contados, que a mensagem que se quer passar, independente do tamanho, tem um tempo determinado e que não se pode ou não se deve passar daquele tempo, e que talvez lida de uma forma muito rápida e que a forma que é lida é diferente da forma que é falada, e por aí vai. E 55% vem do facial, da postura, da aparência, da gesticulação e do olhar. Então, como eu falei, é diferente eu estar falando para vocês, com vocês hoje aqui nessa postura, do que eu estar falando assim, né, toda desleixada, sei lá, da forma que eu estivesse assistindo televisão na minha casa, com uma roupa qualquer, do jeito que eu vou dormir, né? Não é a forma de se passar uma boa mensagem. Então, tudo isso é levado em consideração, tá? Como exemplo, eu posso trazer, é diferente o nosso tom de voz quando estamos brincando com os nossos filhos, sozinhos ou em um ambiente de brincadeira, do nosso tom de voz em uma reunião de trabalho. Concordam? O nosso tom de voz, enquanto estamos com crianças, é um tom até meio infantil, um tom de brincadeira, de piadas, né, mais flexível. E um tom no ambiente de trabalho é um tom mais sério, né, um tom mais pausado, talvez, né, mais cortês, enfim. Tá? E a questão da gesticulação também, da comunicação não verbal, que existem gestos, sinais, palavras que trazem alguns gatilhos, que disparam algumas sensações e emoções e que são reconhecidas em qualquer lugar do mundo, como, por exemplo, se eu fizer assim, 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 assim ou assim. Vocês sabem o que eu estou comunicando. Então, se eu estendo a minha mão e você está na minha frente, acredito eu que você também vai estender a sua mão para pegar na minha. Isso também é uma forma de comunicação, tá? Então, a gente precisa pensar em todos esses detalhes. Dicas para a gente se comunicar melhor. Em primeiro lugar, eu trago a questão da escuta generosa. Quando nós estamos em uma discussão, em um diálogo, nos comunicando com alguém, a gente pensa muito e a gente, na verdade, está só ouvindo, mas não está escutando o que o outro quer dizer. Então, é preciso ser mais generoso, é preciso se colocar no mundo do outro, é preciso entender a representação daquele outro, né, o mapa daquele outro. Você não precisa aceitar, você não precisa compactuar com a ideia dele, mas você precisa entender que o mundo dele é aquele, pelo menos naquele momento, né? E que ele está passando a realidade dele, baseado no mapa dele, na história de vida dele,
né, nos filtros e nos critérios que ele tem naquele momento, tá bom? Então, escuta generosa para a gente ter uma comunicação mais assertiva. Aceitar o mapa do outro, né? Aceitar o mundo do outro, aceitar que ele tem ideias diferentes, aceitar que ele pensa diferente, aceitar que ele sente aquela informação diferente da nossa, como eu coloquei. Gente, é muito simples a gente julgar. Eu, por exemplo, sou funcionária pública, né? Independente do que venha acontecer nessa crise, acredito eu que o meu salário vai estar na minha conta todos os meses. Mas a gente tem que ver que existem pessoas desempregadas, que existem autônomos, que existem pessoas que precisam ir trabalhar. E é muito simples eu chegar e dizer que fica todo mundo em casa, porque tem que ficar, enquanto eu quero que o lixeiro venha colher o lixo, enquanto eu quero que o porteiro venha trabalhar, porque senão a guarita vai ficar aberta e vai entrar e sair quem quiser, enquanto eu quero que o médico vá para o hospital cuidar, se eu, sei lá, torcer um braço, quebrar uma perna, me cortar, e por aí vai. A gente sabe que tem serviços que são essenciais e que não estão parados. Inclusive eu, como assistente social, trabalhei até segunda-feira. Foi determinado ontem, aqui no meu município, que a assistência social ficaria fechada, funcionando apenas de plantão, mas estou seguindo a quarentena, mesmo quando estava indo trabalhar, mas eu mesmo acho que o serviço social é um serviço de extrema importância nesse momento e que não devia ter parado. Porém, eu compactuo e aceito a ideia de quem pensou de outra forma, pensou num bem de uma forma diferente, para que a doença não seja transmitida, para que o maior número de pessoas fiquem em casa. Mas, no meu ponto de vista, a fome, a pobreza, a miséria não vai deixar de existir por causa do vírus. Então, é uma forma diferente de ver, tá? Talvez as pessoas que sejam ricas, financeiramente falando, né, acham que um assistente social nesse momento realmente não é necessário, dá para ela ficar em casa. E por aí vai. Então, gente, é muito fácil a gente julgar o outro, é muito fácil a gente dizer que está certo, que está errado, baseado nos nossos critérios, né? Na nossa visão. Mas já estou acabando, tá? Mas na verdade, gente, é preciso respeitar, tá? É preciso entender. Então, eu estou seguindo as recomendações médicas, eu estou seguindo as recomendações do meu município. Eu moro numa cidade pequena e eu, na verdade, já vivo meio que em estado de quarentena, porque é uma escolha minha, eu gosto de ficar na minha casa, mas eu aceito também que não cumpre, eu aceito quem não é a favor, né? E talvez quem não cumpre, eu não queira estar perto ou não queira ter contato, lógico, porque eu quero proteger a mim e a minha filha, que é quem eu cuido, aos meus familiares, mas eu tenho que respeitar quem pensa diferente de mim, tá? Outro ponto para a gente se comunicar melhor é a objetividade, é ser mais específico no que a gente quer falar. Então, o outro não tem obrigação de adivinhar os nossos pensamentos ou o que a gente quer comunicar, né? Então, quando a gente quer dizer algo, é preciso ser específico, é preciso dizer o que realmente quer da forma mais objetiva possível. E, de um modo geral, na comunicação, a gente acaba se prolongando, trazendo mais coisas ou deixando para o outro adivinhar o que a gente quer, o que a gente gostaria de dizer naquele momento, tá? Voltando para o assunto de ontem, para a comunicação, o bom comunicador ele precisa estar atento a 3 elementos na hora de passar a sua mensagem. O primeiro é, qual o tipo de mensagem que eu venho trazer? Qual a informação? O que é importante passar naquele momento? Esse é o primeiro aspecto. O segundo é, qual a emoção eu quero mostrar que eu estou sentindo? Então, eu quero que vocês analisem baseado nesses 3 aspectos que eu estou falando. E o terceiro, qual o relacionamento entre os interlocutores? Tá? É um relacionamento de superioridade, de hierarquia,
é um relacionamento de igualdade, porque, por exemplo, eu posso estar passando uma mensagem para minha filha como mãe e precisar de uma posição talvez superior como mãe, ou eu posso estar passando uma mensagem como amiga, ou, né, como amiga mesmo. Então, essa mesma mensagem vai ser diferente. Essa mensagem vai ser diferente como mãe ou como amiga. É só a gente observar as crianças brincando e um adulto falando com a criança, né? É diferente porque há essa posição de hierarquia. Então, é preciso a gente também pensar por esse lado e por esse aspecto, tá? Lembrando que esse momento, ele interfere no nosso emocional, tá? É um momento de que muitas pessoas talvez nunca tenham passado por nada parecido, talvez nunca tenham. Vá mais para lá, para não dar eco. Talvez nunca tenham passado por nada parecido e espero que a gente não precise passar mais. É um momento, é como se fosse um reality show da vida real, né? Os nervos estão aflorados, o medo traz reações adversas. Eu li um texto de um marinheiro que existe um treinamento da Marinha onde eles passam 30 dias em mar aberto e nesses 30 dias várias reações acontecem. Amigos brigam entre si, pessoas que se gostavam passam a se odiar. Às vezes acontece suicídio em alto mar, porque a única opção que você tem naquele momento é ficar. E lá você é exposto a várias adversidades, a uma realidade que é diferente, né, que é difícil e que você precisa ter uma reação e não se sabe qual a reação. Então, é o que está acontecendo com a gente hoje. A gente não sabe qual vai ser a reação das pessoas. Uns criticam, outros aceitam, uns cumprem, outros não cumprem. Uns estão achando, sei lá, não sei se bom seria o termo, mas uns estão achando legal, tranquilo, e outros estão achando péssimo e difícil, e por aí vai, né, gente? Então, a gente esperava nesse momento em que nós queremos ser tranquilizados, ou no mínimo queremos ouvir o que a gente quer, que o posicionamento do chefe maior da nação fosse algo que nos tranquilizasse, algo que fosse bom para os nossos ouvidos, baseados nos nossos critérios. Então, talvez quem tenha filho achou ruim quando ele colocou que as crianças deveriam voltar às aulas e que tudo deveria voltar ao normal, mas talvez quem não tem filhos achou que a ideia foi interessante e por aí vai. E não quero entrar nesse mérito da questão, mas eu só quero dizer que com certeza a gente queria ouvir o que a gente queria ouvir e talvez não tenha sido isso que aconteceu e acredito que não foi isso que aconteceu, tá? A PNL ela traz a comunicação como a melhor ferramenta para a resolução de conflitos, tá? Então eu peço que vocês tirem um pouco da emoção, talvez assistam novamente, se estiverem dispostos a assistir, ou reflitam um pouco mais sobre a fala de ontem, baseada em alguns critérios que eu vou trazer agora. Para finalizar, primeiramente, o tipo de comunicado que foi passado e o momento que nós estamos vivendo, tá? Aquele comunicado, inclusive, se ele estivesse ficado em silêncio, não tivesse se pronunciado em rede nacional, seria uma forma de comunicação. Alguns pensariam que ele estava fugindo da raia, ou que não sabia se pronunciar, ou que tinha medo de se pronunciar, e ele foi lá e fez o comunicado. Então, baseado nisso, analisem qual tipo de comunicado, de mensagem que precisava ser passado naquele momento, que emoção era para ser transmitida. Era uma emoção de tranquilidade, de medo, de segurança, de insegurança.
Lembrando que ele tem uma forma peculiar de falar, porque ele é um militar, né? E ele já tem aquela forma mesmo de se comunicar, que eu particularmente não gosto, tá? Acho que podia ser um pouco mais flexível. Em alguns momentos, para mim, soa arrogância, para mim, no meu mapa, na minha forma de ver. Mas talvez um militar veja aquilo como algo normal e até ache que ele seja bonzinho demais. Não sei, eu estou dizendo baseado no que eu penso e no que eu acho, tá? Qual o estatuto do relacionamento daquela mensagem? Existia igualdade entre as pessoas ou existia uma hierarquia, né? Ele precisava ter um ar de superioridade para passar aquela mensagem, tá? Era uma conversa formal ou informal? Porque é diferente nós estarmos num bar ou numa festa entre amigos falando sobre aquele mesmo assunto que foi falado ontem, e é diferente estar em cadeia nacional enquanto chefe da nação, passando uma mensagem que precisava ser passada, como eu falei, de forma unilateral, sem debate, sem abrir para perguntas, apenas expressando uma mensagem, né, que tinha que ser expressada. Claro que existem várias formas, como eu falei, de se expressar a mesma coisa. Então, era essa mensagem que eu queria trazer, tá? Lembrando que os fatos são diferentes dos significados, então o fato a gente pegou aqui um pronunciamento que para muitos foi catastrófico, foi ruim, e eu li vários comentários, enfim. E o significado é você quem deu, fui eu quem dei. Ei, por favor, baixa. E o significado foi você quem deu, né? Fui eu quem dei. Finalizando, eu quero agradecer você que ficou até agora. Estou aberta a críticas. Eu sei que vão vir vários, né, comentários. Inclusive, antes de eu começar a live, hoje à tarde mesmo, quando eu postei, várias pessoas, algumas pessoas me mandaram mensagem dizendo que não concordam com a minha forma de ver essa questão política, apesar de eu não me pronunciar muito abertamente sobre isso, mas quem me conhece sabe a minha opinião, até porque eu sou ser humano, vivo em uma democracia e tenho o direito de dar a minha opinião, de expressar, tá? Ontem foi o aniversário do meu pai fez ontem 68 anos, nós moramos a 130 quilômetros de distância, e aí o fato ontem foi o aniversário dele, e o significado que eu dei foi, eu não pude estar pessoalmente com ele, mas foi por uma boa causa, para preservá-lo desse momento, porque em vários outros anos ele fez aniversário em meio de semana e eu não pude ir porque eu estava trabalhando, estava em outra cidade, né? Tinha outros critérios e outras coisas naquele momento. Então, se nós estivéssemos em um momento normal, no dia a dia, eu estaria trabalhando ontem e não poderia ter ido vê-lo da mesma forma. Mas ontem, como eu estava em casa, a minha vontade de ir abraçá-lo e de estar com ele foi muito maior. Mas se eu tivesse no dia a dia comum, né, talvez eu não tivesse ficado tão triste ou ao mesmo tempo tão feliz como eu fiquei ontem, tá? Então o significado quem dá somos nós. Eu finalizo minha fala aqui, eu vou tentar ler algumas coisas, porque muita gente comentou. Marisa, pode baixar isso, por favor? Então, gente, eu agradeço a participação de todos vocês. O Sandro perguntou como nós nos portaríamos perante a nossa situação em relação à ansiedade e isolamento. Teria alguma orientação relacionada à melhor maneira de enfrentar essa situação? Bom, Sandro, cada um tem uma forma de lidar melhor, né, com essa situação. Como eu falei, o mapa é mapa e o seu mapa é diferente do meu, né? Por exemplo, eu sei que você é educador físico e
está preocupado com essas questões do corpo, de manter uma alimentação saudável e uma vida saudável, e fazer exercícios e se movimentar. E tudo isso é possível fazer dentro de casa, hoje com as redes sociais, né, com a internet, é tudo muito mais fácil. Eu gosto muito de ler e de estudar, e hoje em dia de assistir séries, é o meu passatempo favorito no momento. Então, cada um tem a sua forma de lidar. De um modo geral, eu brinco muito com a minha filha. Todos os momentos que eu posso estar em casa com ela, nós estamos sempre juntas e brincando, e eu me dedico 99% a ela. Então, para mim não está sendo muito diferente do que eu já vivia, mas eu respeito quem está se sentindo angustiado, quem está com medo, é natural, né? Em alguns momentos eu tenho um certo receio também, porque eu estou insegura com relação ao futuro, mas cada um vai encontrar a sua melhor forma. Do meu ponto de vista, a melhor forma de superar é focar no que é positivo, é buscar coisas positivas, inclusive sobre este assunto, porque a gente tem muita informação e muita informação ruim, e poucos se preocupam em compartilhar a parte boa da história, né? Porque eu já assisti vários vídeos que dizem, por exemplo, que a fome mata muito mais do que o coronavírus por dia, que acidentes de trânsito matam muito mais do que o coronavírus, e realmente aí é um fato isso, numérico, né? Então, por que toda essa preocupação agora apenas, por exemplo, quando era só na China, a gente não se preocupou tanto. Agora que o nosso sapato apertou, né, que está sendo conosco, aí a nossa preocupação, claro que aumenta. Então, é preciso focar também no que é positivo, tá bom? Quanto menos informações ruins, do meu ponto de vista, melhor. Então, aí o Sandro coloca aqui que ele é diabético e ficou preocupado, mas ele pode comprar a medicação porque tem uma reserva financeira. E um pobre que trabalha do dia a dia e for diabético, como ele teria direito a se manifestar por não conseguir comprar a medicação? Então, é exatamente isso, tá, gente? Ou morre pelo corona ou pelo diabetes. Não existe lado certo e errado. Então, é exatamente isso, tá, gente? Depende do ponto de vista, alguns vão achar certo, alguns vão achar errado. E, por exemplo, eu posso precisar de um remédio e sair na rua, porque não está proibido, para ir comprar o meu remédio, achando que estou fazendo certo. E posso também sair para tomar um ar fresco, para fazer uma corrida, uma caminhada e achar que estou fazendo certo. E outro que não gosta de exercício físico pode achar que o fato de eu estar indo correr está errado. Então, depende de cada um e do seu ponto de vista. Obrigada, viu, Sandro, pela participação. Douglas, Manuel, obrigada, Sandro, Rita, enfim, todos vocês que participaram, eu vou finalizar aqui para não ficar muito longo. Era essa mensagem que eu queria passar. Como eu falei, estou aberta, estou aberta às críticas, às manifestações, tá? Muito obrigada por estar comigo até aqui. Até a próxima. Talvez eu traga em um outro momento. Espero que não demore tanto essa questão de isolamento, mas até posso trazer na próxima live. Como a gente lidar com tudo isso, né? Quais os aspectos, né, do nosso eu, do nosso inconsciente que estão sendo aflorados. Me comprometo em trazer. Vamos nos despedir. Mari quer falar, quer dar tchau. Tchau, gente. Boa noite. Até mais.